porque senão nós estaríamos viciando o resultado da própria justiça. Eu acho que cada caso é um caso, atrás do caso tem pessoas que são completamente diferentes, que têm sua história, que têm o seu passado, a sua formação, o seu pensamento, as suas alegrias e frustrações. O ser humano é um universo em si mesmo, de modo que o julgador ele tem necessariamente que entender um pouquinho dessa essência do ser humano para poder avançar e chegar no resultado de julgar aquela criatura. É uma tarefa muito difícil. Doutor Durso, o senhor percebe quando um cliente está mentindo? Olha, Roberta, quando eu era estudante, havia uma expressão que eu custei a entender. A expressão dizia assim: o advogado é o primeiro juiz da causa. E só depois que eu fui entender que essa expressão é verdadeira. O advogado é o primeiro juiz da causa, não do homem. Porque julgar o homem é uma tarefa difícil. E saber se aquela criatura que está trazendo a sua verdade para o advogado, não me vejo, enquanto advogado, a julgar aquele homem, a saber se ele está falando a verdade ou não. Eu, como advogado, preciso trabalhar com a verdade desse cliente. Para você entender um pouco isso, nós teríamos que avançar um pouquinho naquela condição de que o acusado ele não presta o compromisso de dizer a verdade. E aí vai se dizer prematuramente, então ele pode mentir? Não, ele não pode mentir. Ele pode trazer a sua verdade. E ele tem que ter liberdade para trazer a sua verdade, que aos olhos do outro pode ser uma grande mentira, mas para ele é a sua verdade. E o advogado tem que trabalhar com a verdade trazida pelo cliente. O senhor se lembra de um caso, não precisa contar, mas que você teve que trabalhar com a verdade do seu cliente, sabendo que aquilo não era exatamente... Não, eu nunca cheguei a fazer esse juízo de valor, né? E quando, humanamente, o caminho para essa análise, será que ele está falando a verdade ou não, eu volto para o meu papel. Eu sou advogado e o meu papel ali é trazer um julgamento justo àquela criatura. E a verdade que ele traz, a sua versão, é com ela que eu trabalho. É com os elementos que estão no processo, ajudando para a condução de um resultado favorável àquele cliente que me confia o seu direito. Então, essa questão da mentira é uma avaliação que cabe ao juiz. Não acho que caiba ao advogado. O advogado é o primeiro juiz da causa, não do homem que está me trazendo a sua causa. Mas o senhor percebe quando ele está mentindo de má fé? Eu acho que é impossível se perceber. É muito difícil. Uma pessoa que tem a voz trêmula, mente ou fala a verdade? Uma pessoa que é firme e traz aquela versão, mente ou fala a verdade? Nós não sabemos. Então eu preciso trabalhar com aquela verdade. Porque cada um tem uma característica. Só tem uma criatura que vai saber realmente se aquilo é mentira ou verdade. E essa criatura, ela comanda o julgamento que não é nosso, é o julgamento divino. Portanto, nós temos que trabalhar com os nossos meios, que é a justiça dos homens. Doutor Durso, o senhor deu duro na vida para chegar onde está. Qual a receita? Diga para nós. Fé, dedicação, sorte, paixão ou simplesmente um pouco de tudo isso? Eu acho que tem que juntar um pouquinho de tudo isso e um pouco mais. Acho que para se ter um resultado satisfatório de qualquer projeto que você tenha, se não tiver empenho, muito trabalho, não vai conseguir. Aquela expressão, Deus ajuda quem cedo madruga... Faz algum sentido. É absolutamente verdadeira. Porque até no plano de Deus você pode fazer parte de um grande projeto, mas se você não trouxer a sua contribuição, não acontece. E a determinação é fundamental, fundamental. No que diz respeito à nossa área, a advocacia, a receita é tão simples: estudar.
estudar. Dedicação. Estudar. A vida inteira tem que estudar. Às vezes você vê o aluno imaturo, muito jovem, que não leva muito a sério a faculdade, que vai levando aquilo na flauta, tal, mas logo, logo ele tem que ter consciência que para passar no exame de ordem, ele tem que estudar. Ali não tem outro caminho. E por quê? Não é só para ser aprovado no exame de ordem, é porque ali é um rito de passagem. A partir daquele momento, quando ele se inscreve na UAB, ele tem uma carteira que lhe confere condições de ter em suas mãos o patrimônio do seu semelhante, a honra do seu semelhante, a vida, a liberdade do seu cliente vai estar em suas mãos. O que se espera dele é que ele esteja minimamente preparado para honrar esta confiança que o cliente lhe traz. Se assim é, dá para ser, portanto, advogado, se preparando adequadamente. Mas para você se destacar, aí precisa o seu empenho pessoal. E fazendo o quê? Estudando muito. Quanto mais você estudar, mais diferenciado estará dos outros profissionais. E o mercado vê, o juiz vê, o promotor vê, o seu colega vê, todos percebem se você está preparado ou não. Por detalhes que você vai revelando o grau de preparo que você tem para exercer a profissão. E digo mais, quanto mais preparado é o juiz, o promotor e o advogado, melhor é esta relação entre os três. Quando há litígio, advogado que briga com o juiz que desrespeita a prerrogativa de advogado, promotor que cria problema com o juiz ou com o advogado, pode ter certeza que ali tem uma pontinha no fundo de despreparo. A agressividade é resultado de um escudo de proteção, para não se expor. Agora, à medida que as pessoas estão preparadas e estão conscientes dos seus papéis, que são distintos, mas se complementam para aquele resultado que todos buscam, que é justiça, aí a justiça acontece e aí se celebra a chamada família forense. Então, tem que estudar. Doutor Durso, foi maravilhoso tê-lo conosco aqui. Aprendi muito, tenho certeza que o telespectador também. Gostaria de agradecê-lo. Eu é que agradeço. Eu vou dizer uma coisa para você, Roberto. Primeiro, a alegria de poder estar nesse programa. O programa Obrigada. Contraponto já é um programa onde todos que têm alguma preocupação com as coisas passam a ter como uma referência. E da outra vez que eu estive nesse programa, entrevistado pela sua mãe, eu tive uma alegria muito grande, porque além deste papo agradável que nós tivemos, como tive com sua mãe da vez anterior, houve uma surpresa. Nós tivemos, e aí no site dá para medir, quase 50 mil acessos que depois assistiram essa entrevista. Que maravilha! De maneira que é a dimensão da importância deste programa, que é feito não só com a dedicação que todos se ocupam, mas em especial com a simpatia das apresentadoras, da sua mãe e agora de você. Parabéns, adorei estar aqui, estou sempre à disposição. Doutor Durso, o senhor tem que se conformar que o senhor é um homem muito querido. Muito obrigado. E para nós é um grande prazer tê-lo aqui sempre. Obrigado. E o Contraponto volta semana que vem. Até lá.